Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma história bíblica e a nossa história bíblica está lá na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo de 1 a 10. Só que antes de eu te contar o tema dessa história, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de super-heróis? Eu acho que você gosta, né? Eles vão lá, vencem a luta e no final o inimigo é destruído e o bem vence, não é isso que você gosta na história dos super-heróis? Mas essa história que nós vamos contar hoje é de um herói também de guerra e que era um homem de muita fé. Nós vamos falar sobre a cura do servo do centurião. Mas você sabe o que é um centurião? Centurião, ele era um soldado, um chefe romano, do exército romano, e que tinha sobre a autoridade dele vários soldados. Sabe quantos ele tinha? Pelo menos 100 soldados. E então a Bíblia fala que esse centurião, que era um homem que tinha sobre a autoridade dele 100 homens, diz que um servo dele ficou muito doente. E aí, ele, sabendo que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, que era onde ele estava, que ele morava, pediu para que, e geralmente o centurião é um homem muito importante, rico, ele pediu para que alguns dos líderes religiosos lá da sinagoga, que era a igreja, fosse até Jesus e pedisse para que Jesus fosse até a casa dele para curar o seu servo. E esses amigos dele, esses líderes religiosos foram até Jesus. Chegaram até Jesus e falaram para ele: Jesus, o centurião está pedindo para que o senhor vá até a casa dele, porque o servo dele está muito doente. E esse centurião é um homem muito bom, ele merece mesmo que o senhor vá lá na casa dele, porque ele ajudou muito a nossa nação, ele ajudou a construir a sinagoga, que é a igreja, né, que era a igreja daquela época lá. Então, por favor, Jesus, vamos. E nesse tempo aí, o centurião que estava na casa dele resolveu pedir para que uns amigos dele fossem até Jesus e falassem para Jesus: não, Jesus, o senhor não precisa ir na minha casa, não. Só fala de onde o senhor estiver mesmo para o meu servo ser curado, que ele vai ser curado. E esses amigos foram, chegaram lá e falaram para Jesus: Jesus, não precisa que o senhor vá até a casa do centurião. O centurião acha que não é digno de que o senhor vá até lá, mas que o senhor diga só uma palavra e o servo dele vai ser curado, porque o centurião também é homem que deve obedecer às ordens, está sob a autoridade de um líder, e ele também tem soldados sob a autoridade dele, e quando ele fala para um soldado vai, o soldado vai. Quando ele pede para o soldado vir, o soldado vem. Quando ele pede para o soldado fazer alguma coisa, o soldado faz. Então ele entende que o Senhor só precisa dizer uma só palavra. E Jesus ficou tão admirado com aquela fé, a Bíblia fala que ele ficou admirado com a fé daquele centurião. E virou para os discípulos, para aquelas pessoas, para aquela multidão que estava seguindo ele lá na cidade, e falou: pessoal, eu nunca vi uma fé dessa em toda Israel. E aí os amigos do centurião voltaram para a casa do centurião, e chegando lá, o servo do centurião estava curado. E essa história é uma história bíblica que nos ensina muitas coisas. Uma delas é que o centurião era um homem de muita fé. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que fé é a certeza das coisas que se esperam. E ele esperava que o amigo dele, né, que esse servo dele fosse curado. Ele acreditou, esperou e viu o milagre acontecer. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Ele esperava né, a cura do seu servo e acreditava que Jesus tinha o poder para curar o servo dele. Esse homem também fala sobre autoridade, que entendia sobre autoridade. Autoridade é quando você tem o poder de mandar uma pessoa fazer algo e essa pessoa tem que obedecer. Ele reconhecia que Jesus tinha autoridade sobre as doenças, autoridade sobre todas as coisas, que tudo foi feito
por Jesus, por Deus, e ele reconhecia isso, que ele, né, que ele dependia de Jesus, que ele não conseguia fazer tudo e que ele dependia sim de Jesus. Essa história também nos fala de respeito, né? Como esse centurião amava e respeitava aquele servo a ponto de pedir que os líderes fossem lá, os líderes da sinagoga fossem até Jesus, de pedir que os seus amigos fossem até Jesus, pedir a cura do servo. E todas as pessoas reconheciam que aquele centurião era uma boa pessoa, né? Os próprios amigos de Jesus, dele que foram lá falar com Jesus, falaram para Jesus que ele era uma boa pessoa. Então, assim, ele respeitava, ele sabia que ele não era melhor, que ele era igual àquele servo, que o servo era importante, que ele era importante, que Jesus era o mais importante, que todo mundo dependia de Jesus, né? E mesmo que às vezes a gente, assim como você, às vezes você tem melhores brinquedos, estuda numa melhor escola, ou faz coisas que às vezes seus colegas não fazem. Isso não quer dizer nada, porque todos são importantes, todos aos olhos de Jesus são iguais e todos dependem de Jesus. Amém? E não se esqueça do versículo sobre fé, Hebreus 11, 1. E diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Lá diz que, Hebreus 11, 1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11, 1. E até mais, crianças.